Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Benoliel e hoje a gente vai continuar no módulo básico de carboidratos, falando especificamente sobre disacarídeos. Então, a ideia é discutir um pouquinho sobre os principais disacarídeos e quais são as características e aplicações e consequências de cada um deles, beleza? Bom, então para começar a nossa história, um disacarídeo, o nome já diz tudo, né? Ele vai ter dois açúcares, né? Então ele é uma molécula composta por dois monossacarídeos. Quando você junta dois monossacarídeos formando uma molécula só, a gente tem um disacarídeo. Aqui a gente tem a representação deles, tá? Dois monossacarídeos, então esses hexágonos aqui, né, são monossacarídeos, tá bom? E aí uma ligação entre os dois, então formando uma molécula só, tudo bem? Essa ligação que acontece entre os dois monossacarídeos, ela é chamada de ligação glicosídica. É só o nome que ela recebe, tá, gente? Ela é uma ligação covalente normal, tá? Mas ela recebe esse nome e aí fica até uma dica, né? Se um dia vocês forem fazer uma prova ou alguma coisa do tipo e não disserem qual é a substância, mas está falando de ligação glicosídica, com certeza estão falando de um carboidrato, porque essa ligação ela só acontece entre carboidratos, certinho? Tá? Então, fica aí essa ideia sobre a ligação glicosídica. Bom, gente, eu coloquei aqui uma pequena tabela que ela demonstra os principais disacarídeos que existem, né? Então, na verdade, os principais que a gente usa, tá, na nossa dieta. Então, nós temos aqui a maltose, a sacarose e a lactose. Esses três disacarídeos, eles são muito comuns no nosso dia a dia. A gente, né, encontra eles com bastante frequência nas coisas que a gente come. E eles têm uma importância relevante também na contribuição aí da nossa energia, né? Então a gente adquire bastante energia a partir desses três. Bom, os três são compostos por glicose. Então o primeiro açúcar aqui deles é glicose, tá? Nos três. Então glicose, glicose, glicose. O que muda de um para o outro é o segundo açúcar. Então percebam que no segundo açúcar, uma maltose, ele vai ser uma segunda glicose. Então, se eu tenho duas glicoses juntas, eu formo maltose. Agora, na sacarose, esse segundo açúcar vai ser uma frutose. Então, quando eu junto uma frutose com uma glicose, a gente forma a sacarose, certo? E, por último, a lactose, o famoso açúcar do leite, né? A gente tem a união de uma glicose com uma galactose, que é outro monossacarídeo. Certinho? Então, quando você junta, né, esses dois aí, você vai formando os disacarídeos. Tranquilo isso? Bom, o que acontece? Disacarídeos não são absorvidos no nosso intestino. E para que eles sejam absorvidos e a gente possa aproveitar a sua energia, né, ali, nós temos que quebrar a ligação glicosídica. Essa quebra é feita por hidrólise, que é uma reação que usa água. Só que essa reação ela não é espontânea, tá? Ela não vai acontecer assim aleatoriamente. Então, para que essa reação aconteça, nós precisamos de enzimas específicas. As enzimas, gente, elas são catalisadores, elas aceleram as reações químicas. Então, elas permitem que as reações aconteçam. Então, se eu quero quebrar o disacarídeo, eu vou precisar de uma enzima que faça isso. E nós produzimos essas enzimas. Então, para cada um dos disacarídeos, nós temos uma enzima específica que é produzida lá no nosso intestino delgado, na parede do intestino, em uma secreção chamada de suco entérico. Então, lá no suco entérico, produzimos uma enzima para cada um desses disacarídeos. Certinho? No primeiro aqui, maltose. Cuidado, tá? Que o nome da enzima é bem difícil. Então, maltose, a enzima que quebra a maltose, ela se chama maltase. Difícil, né? A enzima que quebra a sacarose, ela se chama sacarase. Sacarase, olha só, né? Cuidado para não se perder, hein? E por último, a gente tem a enzima que quebra a lactose. Essa é bem famosa, né? A enzima se chama lactase. Beleza? Então, essas três enzimas, maltase, sacarase e lactase, são as responsáveis pela digestão do seu respectivo disacarídeo. São produzidas na parede do intestino delgado, certo? No suco entérico, esse é o nome da secreção. E ao quebrar o disacarídeo, você libera os monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles são absorvidos numa boa lá no intestino, certinho? Então,
lembre-se dessa relação das enzimas. Vamos falar rapidinho um pouquinho sobre cada um deles. Gente, maltose. A maltose pura, ela não é tão comum, tá? A gente não vê muita maltose assim solta. Mas a gente tem bastante maltose quando você quebra amido. Então, para fazer processos industriais como, por exemplo, produção de cerveja, o que você faz é pegar o amido, no caso da cerveja vem da cevada, né? Então você pega os grãos de cevada, que tem ali o amido, você quebra esse amido. O amido, gente, ele é feito de um monte de glicose, 500 glicose. E aí, quando você quebra o amido, você quebra de duas em duas. Então você não libera a glicose individual, você libera de duas em duas. Duas glicoses juntas é o quê? Maltose. Então você forma ali a maltose. É daí que vem o nome malte, né? Que o pessoal fala muito nas cervejas, né? Então, a maltose ela vai ser usada para fazer o processo de fermentação para a produção da cerveja. Aí, na fermentação, nada mais é do que um fungo que vai comer a maltose e transformar ela em etanol e gás carbônico, certo? E aí você tem o processo de fermentação. Certinho, gente? Então, a maltose é muito usada assim, tá? Quando você faz a quebra do amido. Agora, assim, na natureza, solta a maltose já não é tão comum, não. A sacarose já é um pouco mais comum dela ser encontrada na sua forma mais pura, né? Assim, solta. E a gente usa a sacarose para adoçar as coisas. É isso mesmo. O nosso açúcar de mesa, ele é sacarose. Tá? Então, açúcar cristal, mascavo, demerara, qualquer açúcar desse é sacarose. A gente aqui no Brasil extrai a sacarose da cana-de-açúcar. Outros países podem utilizar outras fontes. Na Europa é muito comum a beterraba, né? Que é muito doce também, né? E aí, gente, qual que é a diferença entre um açúcar cristal, mascavo e um demerara? É simplesmente o nível de purificação. O açúcar cristal ele é o mais puro de todos. O percentual de sacarose é quase 100%, tá? Ele chega a 99 e tanto tararás por cento. Tá? Então o açúcar cristal ele é bastante puro, certo? Sacarose é quase pura. À medida que você vai pulando, não fazendo algumas etapas de purificação, você vai tendo os açúcares menos puros. O demerara ele não tem a última etapa de purificação, que é quando você faz o clareamento, tá, do cristal. Então o demerara ele já é cristal, ele já é cristalizado, mas ele não faz esse clareamento final. E o açúcar mascavo, você não faz as etapas de cristalização, por isso que ele não fica um cristal, ele fica um pozinho mais assim, né? Como o açúcar mascavo ele é menos puro, tá? O percentual de sacarose nele é menor, ele acaba tendo outras coisas que dão gosto nele. Então quando você come, parece que está comendo uma rapadura, já perceberam, né? O açúcar mascavo é quase isso, é quase uma rapadura ralada, né? Então é o nível de pureza de sacarose. E aí assim, qual é mais saudável? Gente, claro, se você consumir menos açúcar é melhor. Então assim, o açúcar mascavo seria melhor. Ele tem outros nutrientes, né, e tal. Agora sim, não adianta também você trocar, chegar, não, agora eu virei fitness, né, pronto. E aí eu vou lá e antigamente eu comia com uma colherzinha de açúcar cristal no meu café. Aí agora que eu troquei para o açúcar mascavo, eu boto 5 colheres. Aí era melhor ter ficado no cristal, né? Só para fazer uma troca sem noção assim, tá, gente? Então, assim, se for usar a mesma quantidade, sim, o açúcar mascavo é mais saudável, né? Agora, se for para trocar por uma quantidade absurda, né, não faz sentido nenhum isso, certinho? Então, tenho aí essa curiosidade sobre a sacarose. E por último, a gente tem a lactose. Lactose é um açúcar que ele só é encontrado em animais, tá? Ele é um açúcar de animais. Especificamente ele é encontrado, né, na secreção da glândula mamária dos mamíferos, né, então no leite, certo? E a gente acaba consumindo, nós humanos acabamos consumindo lactose ao longo da vida porque a gente escravizou vacas, né? Então a gente bebe leite de vaca a vida toda, certo? Então a lactose acaba sendo, né, consumida por nós durante muito tempo da vida. Os derivados do leite também apresentam lactose, cada um na sua quantidade, alguns menos, outros mais, né? E hoje em dia, devido a um distúrbio, né, que é a chamada intolerância à lactose, né, a gente acaba prestando mais atenção na presença desse açúcar nos produtos. Então, hoje em dia não é comum, aliás, não é incomum a gente encontrar produtos ditos zero lactose, certinho? Tá? Então, só lembrando que apenas produtos de origem animal poderiam ter lactose. Se você vê uma pasta vegetal da vida, tipo uma margarina, escrito zero lactose, é óbvio que é zero lactose, porque ela é feita
de uma planta. E planta não tem lactose, né, gente? Então, né, não caia nessa besteira, certinho? Então, essa é a lactose. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse distúrbio, sobre a intolerância à lactose. Aí a gente entra em mais detalhes sobre isso. Certinho, pessoal? Bom, então é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima dia, noite que vocês tiverem agora. E muito obrigado, gente. Até a próxima.